Salve, salve, rapaziada. Bom dia a todos. Um ótimo sábado. Final de semana de janeiro. Tem muita gente na praia. Inclusive, nesse momento que o vídeo está indo ao ar, eu estou na praia. Mas estou gravando esse vídeo aqui na sexta-feira à noite para falar um pouquinho de seleção brasileira, que segue uma bagunça CBF. Sem novidades, tá? Sem novidades, porém com algumas novidades. A principal delas, obviamente, é a demissão de Fernando Diniz da seleção canarinho. Justa demissão, na minha opinião. O Edinaldo Rodrigues, que retornou após uma liminar do STF, meu Deus do céu, que várzea vive a seleção brasileira. E uma das primeiras atitudes, se não a primeira atitude do Edinaldo, foi a demissão do Fernando Diniz após uma passagem meteórica, 6 partidas apenas, porém uma passagem desastrosa que deixa a seleção na 6ª colocação das eliminatórias da Copa. Antes de falar um pouquinho mais desse assunto, falar um pouquinho do nosso parceiro, hoje a gente vai começar com a FUT Fanatics. A FUT Fanatics, que é uma das parceiras aqui, patrocinadoras do R-City. A FUT Fanatics é um site de artigos esportivos que tem os maiores descontos aí na internet para todos os tipos de artigos esportivos. Já está até aqui, ó, ofertas com até 70%, mais 5% no cupom. O link está na descrição aqui do R-City para você ver artigos do seu time, artigos de seleções. Hoje, como é seleção brasileira, vamos mostrar os artigos da seleção. Ó, tem a abinha Seleções, América do Sul, Brasil. Cliquei aqui e tem aqui, ó, Camisa Brasil, com preço bem legal aqui. Obviamente, essa camisa não é oficial da CBF, mas tem camisa para todos os gostos, camisas casuais, camisa em homenagem ao Rei Pelé. Então, tem uma infinidade aqui de produtos da seleção brasileira, regata da seleção brasileira. Então, tem muito artigo legal aqui, camisa Defante aqui, ó, para quem curte o Diogo Defante, que ele utilizou na Copa do Mundo. Então, Brasil na Copa ou no copo, né? Vamos clicar nessa aqui, ó. Essa aqui eu me identifico. Preço justíssimo, ó, R$ 34,90. Vem Hexa, se Deus quiser, né? Vem em 2026, né? Quem sabe? Mas tá aí, ó. Você consegue ver os detalhes da camisa aqui. Enfim, muito legal o site da FUT Fanatics. O link está na descrição. Mostrei da seleção brasileira porque o vídeo de hoje é falando da seleção canarinho. Se você é um pachequinho apaixonado pela seleção brasileira, a FUT Fanatics tem uma imensidão de artigos relacionados à seleção pentacampeã do mundo. O segundo recadinho é da nossa rifa, a rifa do R-City. O R-City está premiando você com uma camisa oficial do seu time de coração ou R$ 300 no Pix por apenas 50 centavos. O link da nossa rifa está na descrição. 50 centavos hoje em dia você não compra nada, então você consegue comprar uma rifa aqui, um número da rifa aqui no R-City e concorre a uma camisa oficial do seu time de coração. Ou se você estiver precisando da grana, fala, ó, Caio, não quero a camiseta do meu time, mas R$ 300 vai dar uma salvada no meu orçamento, então vai lá, coloque 50 centavos em um número ou mais números, aí cada número é 50 centavos e você estará concorrendo a esse baita prêmio do R-City. Você ganha com esse prêmio muito legal, caso você seja o sorteado, e ajuda demais esse humilde e modesto canal. 50 centavos não custa nada, você tem a chance de ganhar um prêmio muito bacana e fortalece o trabalho da mídia alternativa, tá bom? Então vamos lá, agora sem mais delongas, chegamos ao vídeo aqui do nosso canal, da nossa sexta-feira. O canal R-City vai falar um pouquinho do Diniz demitido. Primeiramente, a gente vai ler aqui a nota da CBF na íntegra, tá?
O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, conversou na noite desta quinta-feira, dia 4, com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, a respeito da decisão de contratar um técnico em definitivo para a seleção brasileira masculina de futebol, visando a preparação do time para a Copa do Mundo FIFA 2026. A decisão foi informada ao técnico Fernando Diniz pelo próprio presidente Edinaldo nesta sexta-feira, dia 5, conhecido como ontem, quando explicou os motivos da antecipação no processo de escolha de um treinador definitivo. Para quem não sabe, né, o Fernando Diniz, o projeto inicial era 1 ano de contrato, seria até um pouquinho antes do início da Copa América, e o que foi informado era que o Ancelotti assumiria o cargo de treinador após esse 1 ano de Fernando Diniz no comando da seleção. Um mico gigantesco, né? A gente já falou do Ancelotti, né? Da renovação do contrato dele no Real Madrid, o que todo mundo imaginava que aconteceria, aconteceu. Ancelotti renovou com o Real Madrid, deixou a seleção brasileira na saudade e já era de se imaginar que alguma decisão mais emergencial seria tomada. Só terminando aqui a nota, a CBF agradece a Fernando Diniz pelo trabalho realizado, por toda a sua dedicação e seriedade pelo desafio de renovar a seleção brasileira durante o período em que esteve à frente da equipe. Desejamos toda a sorte a Fernando Diniz. Fernando Diniz comandou a seleção em 6 partidas entre eliminatórias da Copa, né? Nas eliminatórias apenas da Copa. Ele venceu as 2 primeiras partidas contra Bolívia e Peru, principalmente o primeiro jogo contra a Bolívia deu uma expectativa muito bacana no trabalho do Fernando Diniz, mas contra o Peru já foi um jogo muito abaixo, depois empatou com a Venezuela em casa, perdeu para o Uruguai, Colômbia e Argentina. Vamos lá, um resumão do curto trabalho do Fernando Diniz. Na minha humilde e modesta opinião, o Fernando Diniz ele não é um treinador para a seleção. Para mim, ele ainda não está pronto para a seleção brasileira. Eu acho que a maneira que ele trabalha é uma maneira que leva muito tempo, requer muita dedicação dos jogadores, o que não acontece na seleção. A passagem dos jogadores na seleção é muito rápida, é 10 dias, 15 dias. Não dá para o Fernando Diniz implementar o trabalho dele que requer muito treinamento, aquela maneira de sair jogando, marcação, né? A forma de marcação do Fernando Diniz, principalmente a forma de ataque, como os jogadores se adaptam, né? A maneira do Fernando Diniz nesse curto espaço de tempo de convocação, né? Nessas datas FIFAs, eu acho que é um período muito curto. Na minha opinião, desde o início, tem vídeos aqui no canal de eu falando sobre esse assunto. Eu já imaginava que não daria certo, não sou o dono da verdade, não sou o senhor da verdade, mas era de se esperar que o trabalho do Fernando Diniz não daria certo na seleção e infelizmente não deu. Felizmente para a torcida do Fluminense, que agora ele tem um foco único e exclusivo no tricolor das Laranjeiras. Foi uma decepção para boa parte dos torcedores. Muita gente gosta da maneira do Fernando Diniz trabalhar, mas esse jeito do Fernando Diniz jogar, essa maneira moderna que todo mundo gosta de ver, para implementar isso numa seleção brasileira seria basicamente impossível. Enfim, pode dar certo no futuro, mas eu acho que ele tem que aparar algumas arestas ali no seu trabalho. É um trabalho muito mais direcionado para clube do que propriamente para a seleção, tá? Agora falando do Dorival Júnior, primeiro, né? Primeiro que eu acho que nem seria a primeira opção da seleção brasileira. Até porque a primeira opção da CBF seria o Ancelotti. Já renovou com o Real Madrid, já é um sonho passado, uma decepção, né? Para quem aguardava o Ancelotti, treinador italiano na seleção. Para mim, a segunda opção, até falando em futebol brasileiro, eu sou um cara que não acompanho tanto o futebol internacional, mas no futebol brasileiro é unanimidade. O Abel Ferreira seria o principal nome para comandar a seleção brasileira. É um treinador que vem fazendo um trabalho maravilhoso no Palmeiras. Eu acho que o estilo dele de jogo, o estilo dele de trabalhar a seleção brasileira teria uma adaptação mais rápida e mais fácil.
Eu acho que o Abel Ferreira ele teria mais personalidade ali de fazer uma reformulação, de trazer novos jogadores, o que o Fernando Diniz não fez. Ele não mudou muitas peças da Copa do Mundo de 2022. Então, acho que o Abel Ferreira era o principal nome. Mas o Abel Ferreira, eu tô aqui até com a minha camiseta do Corinthians, estou falando do treinador do Palmeiras, mas o Abel Ferreira, ele é um cara muito inteligente e ele tá vendo a desorganização da CBF, a bagunça que é a Confederação Brasileira de Futebol, e ele não embarcaria nessa barca furada. É triste falar isso, eu sou um cara que gosto muito da seleção, acompanho, mas um cara minimamente aí inteligente, um cara que não tem um vínculo afetivo com a seleção, ele não assume a seleção brasileira por qualquer salário que seja oferecido, porque ele sabe que o trabalho pode ter prazo de validade, principalmente pela politicagem que vive a Confederação Brasileira de Futebol. O segundo nome, aí tem gente que discorda, eu acho que Dorival Júnior seria uma boa opção para a seleção. Tem gente que fala de Renato Gaúcho, eu não concordo, eu acho que o Renato Gaúcho ele precisa provar mais, principalmente fora do Grêmio. Dentro do Grêmio ele conquistou tudo que ele podia, conquistou uma Libertadores, conquistou a Copa do Brasil, falta só o brasileiro. Mundial eu nem incluo nessa lista porque é muito complicado hoje em dia conquistar um Mundial de clubes, mas tirando o Campeonato Brasileiro, todas as principais competições disputadas na América do Sul, o Renato Gaúcho ele conseguiu pelo Grêmio. Quando ele foi para o Flamengo, também acho que faltou um pouquinho de tempo, um pouco de paciência dos dirigentes do Flamengo em dar uma continuidade no trabalho do treinador, mas eu acho que ele ainda tem um pouquinho mais para provar. O Dorival Júnior, ele é um bom nome, ele é um cara que ele faz muito bem esse meio de campo com os jogadores, com dirigentes, ele mostra isso no São Paulo, ele fez isso muito bem no Flamengo. O Flamengo era uma panela de pressão. A gente sabe que um time com muitos craques, com muitos jogadores diferenciados, é um clima ali, a vaidade come solta, e o Dorival Júnior fez um grande trabalho no Flamengo, para mim injustiçado também a saída dele, a não permanência dele no Flamengo. O Flamengo com certeza se arrepende amargamente de ter dispensado, né? Acabou o contrato, o Flamengo optou por não renovar. Eu acho que o Flamengo se arrepende amargamente porque o Dorival Júnior tinha tudo para fazer história no Flamengo. E vem fazendo história no São Paulo. Conquistou uma Copa do Brasil, que vamos combinar, o time do São Paulo é um bom time, mas não é um time excepcional. Tinham equipes melhores na disputa da Copa do Brasil, o caso de Palmeiras, que o São Paulo eliminou, caso de Flamengo, que o São Paulo ganhou na final da competição, tinha Atlético Mineiro, enfim, tinha outras equipes que eu acho que tecnicamente, por elenco, tinha mais condições de ser campeã do torneio. E o São Paulo conquistou com um grande trabalho do Dorival Júnior. Então, para mim, o Dorival Júnior nessas opções no futebol brasileiro é a segunda principal opção. Para mim, a primeira é o Abel Ferreira, mas o Abel Ferreira certamente não irá embarcar aí nessa aventura que é a seleção brasileira. Então, acho que é um bom nome para a seleção. Eu acho que o Dorival Júnior é um cara que entende muito de futebol, acho que é um cara que pode fazer uma renovação muito bacana. Eu acho que pode olhar no futebol brasileiro até com um pouco mais de carinho do que outros treinadores que passaram pela seleção olharam. Eu acho que tem bons nomes aqui no futebol brasileiro. Dar mais minutagens para Pedro, Paulinho, que fez um grande ano no Atlético Mineiro. O Nino, que é um jovem zagueiro, ele está saindo agora do Fluminense, mas é um cara que até recentemente estava no futebol brasileiro. Então, eu acho que no futebol brasileiro tem bons nomes, óbvio, na Europa. A grande maioria dos convocados serão da Europa, mas eu acho que o Dorival Júnior ele terá um olho mais. Ele vai olhar com mais carinho aqui no futebol brasileiro. Então, eu acho que é um bom nome por isso, pelo bom relacionamento que ele costuma ter com os jogadores, pelos bons trabalhos que ele vem fazendo. Desde o Ceará, ele vem fazendo um bom trabalho. Foi para o Flamengo, manteve o bom trabalho que ele fez. Claro, dado as devidas proporções, no Ceará era um bom trabalho com o elenco que ele tinha na mão. Depois no Flamengo conquistou Libertadores, conquistou Copa do Brasil. No São Paulo conquistou a Copa do Brasil. Alguns anos atrás salvou o São Paulo de um rebaixamento. Então é um cara muito competente.
E eu acho que o Dorival Júnior vai assumir a seleção, porque antes do Fernando Diniz ser confirmado como treinador da seleção alguns meses atrás, o Dorival Júnior foi um dos nomes aí citados. Eu acho que naquela oportunidade já era o melhor nome para ser o treinador nesse período aí de um ano até a chegada do Ancelotti. E o Dorival Júnior, ele respondeu com muito carinho, ele mostrou que tinha muita vontade de treinar a seleção brasileira. Então eu acho que por essa boa sequência de trabalhos que ele vem tendo, pelos bons trabalhos recentes, pela vontade que ele tem de assumir a seleção brasileira. Aí, diferente do Abel Ferreira, o Abel Ferreira ele olha de uma maneira fria e profissional. O Dorival Júnior ele também vai olhar de uma maneira profissional a visibilidade, obviamente, de comandar uma seleção brasileira. Mas, pô, é um brasileiro, é um cara que acompanha a seleção a vida inteira. É um desejo, obviamente, de qualquer treinador brasileiro comandar a seleção, é o ápice da carreira. Então, eu acho que é o grande momento para o Dorival Júnior, e no momento, eu acho que o Dorival Júnior é o melhor nome para assumir a seleção brasileira. Caso ele feche com a seleção, é o melhor nome. E está muito próximo do Dorival Júnior ser anunciado nos próximos dias como treinador da seleção. Diferente do que aconteceu com o Fernando Diniz, eu tenho certeza que a CBF não irá cometer o mesmo erro e vai mesclar o trabalho, né? O Dorival Júnior comandando o São Paulo e a seleção. Tá nítido que isso não dá certo. O Fernando Diniz, ele não conseguiu focar totalmente na seleção brasileira e foi um desastre. Duas vitórias, um empate e 3 derrotas para uma seleção brasileira é um retrospecto vergonhoso. Então, eu acho que o Dorival Júnior é o melhor nome para a seleção brasileira e tudo indica que nos próximos dias o Dorival Júnior será o comandante da seleção brasileira. Triste para a torcida do São Paulo, que vai perder um treinador que a torcida do São Paulo tem um grande carinho, mas para a seleção brasileira eu acho que é um grande ganho. A seleção brasileira ganha muito e o trabalho em 2024 tende a evoluir muito na seleção com o Dorival Júnior no comando. É um cara mais experiente, um cara que já viu muitas coisas como treinador e pode agregar demais para o trabalho da seleção brasileira. E finalmente, depois de um ano que acabou a Copa do Mundo, agora sim, podemos acreditar em uma renovação, caso Dorival Júnior seja o comandante da seleção brasileira. Tem algum nome que você prefira como comandante da seleção brasileira? Comente aqui, eu quero saber sua opinião. Se você curtiu o vídeo, dá o like, se inscreva no canal, tá? Ajude no crescimento e fortaleça o nosso trabalho, tá? O trabalho desse humilde canal que está crescendo a cada dia e a gente precisa muito da ajuda de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Um ótimo final de semana. Tamo junto!